4 níveis no ministério da palavra. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, pregadores da palavra de Deus, sejam bem-vindos aos 4 níveis no ministério da palavra. Esta é uma aula muito importante, principalmente para quem nunca pregou. Gostaria de deixar um texto, Lucas capítulo 16, verso 10, que diz o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Os 4 níveis do ministério da pregação. A primeira vez que eu ouvi esse termo, na verdade, no livro do Timothy Keller, que são os 3 níveis do ministério da pregação, eu acabei acrescentando um 4º nível, visto que eu entendi que o 3º nível ele tinha uma distinção ainda de alguns pregadores ainda em outro nível. Vamos começar pelo nível de número 1. O nível de número 1 é aquele nível de conversação, é aquele nível em que todos nós começamos. Que nível é esse? E quando ele inicia, quando ele começa? Normalmente, este nível número 1 começa imediatamente após a sua conversão. Ou tendo você já convertido e não necessariamente tenha iniciado este nível 1. Existe um outro fator que normalmente inicia este nível de uma forma quase que automática, que é a leitura da palavra. Principalmente quando estamos nos tratando da leitura da Bíblia como um todo. E quando eu falo como um todo, estamos falando o que chamamos de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Mais para frente nós vamos falar muito sobre a leitura da Bíblia e a importância que tem para você, pregador. Então nós estamos falando do nível 1 do ministério de pregação e eu estou te dizendo que ou ele se inicia logo após a conversão ou ele inicia após uma leitura apaixonada pelas Sagradas Escrituras. Eu não conheço alguém que leia as Escrituras como um todo e seja crente de verdade. Talvez você vai dizer assim, se não fosse crente não teria lido a Bíblia inteira. Existem ateus que já leram a Bíblia inteira. Então, por favor, não me venha com esse questionamento. Mas um crente, um cristão, alguém que teme a Deus e que está buscando a Deus e que ora, e que jejuma e que lê a Bíblia inteira, eu não acredito na possibilidade do coração dele não queimar para propagar a palavra de Deus. E normalmente esse anúncio, essa propagação começa exatamente no nível 1 do ministério, que é o nível de conversação, é o nível de evangelismo, é o nível em que você conversa com alguém, com uma pessoa, seja seu amigo, seja seu vizinho, seja seu parente, sobre o ministério da palavra, ou melhor, sobre a palavra de Deus, ou sobre o evangelho, sobre Cristo, sobre a salvação. E neste momento que você está desenvolvendo o nível 1, é que você já começa automaticamente a desejar o ministério da pregação de púlpito. E talvez seja o seu caso aí agora. Pode ser que você que está me ouvindo, que está fazendo esse curso, que talvez está aí sentado, de repente você até parou e regalou seus olhos e, poxa vida, está falando comigo. Não, não é revelação, não é nada disso. Estou dizendo algo normal mesmo, tá bom? Você que queimou seu coração pela palavra de Deus e começa a anunciar, seja com seus parentes, com seus amigos, com alguém da escola, com alguém do seu trabalho, automaticamente Deus já começa a preparar a sua mente e o seu coração para o púlpito. E não está errado se você deseja pregar de forma pública. Isso não é um desejo mau. Desejo mau são desejos da carne. Seria errado você desejar estar indo para um local impróprio, mas desejar pregar a palavra de Deus é o que nós chamamos de ambição santa. Então,
boa coisa almeja. É o que Paulo nos disse. Quem almeja episcopato, excelente coisa almeja. Se você começou nível 1, pregando para uma pessoa, 2 pessoas, sentando na calçada, conversando com alguém, bem provável que se você é alguém que congrega, rapidamente você vai estar no nível 2. E aqui nós já estamos num processo de transição. O nível 2 é um nível de grupo, é um nível em que aumentou o número de pessoas. Você já não está falando aleatoriamente com uma pessoa, com outra ou com outra, mas já envolve um grupo de pessoas para te ouvir. E em alguns casos, algumas atividades que você faz, automaticamente você estaria cumprindo esse nível 2. Por exemplo, se você é um professor de escola bíblica dominical, você tem ali os seus alunos e você leciona a aula, você já estaria no nível 2. E eu aproveito que eu disse se você é um professor, e na hora me deu uma vontade de falar se você é professor ou professora, que fique muito bem claro para nós, para vocês, neste curso, que todas as vezes que eu estiver me dirigindo a vocês, eu estou falando tanto para os homens quanto para as mulheres. Contudo, dentro do português, assim como eu falo os homens da terra, eu não estou falando dos homens masculinos, estou falando da humanidade. Assim como quando eu falo assim, para os filhos, estão incluídos os meninos e as meninas, e assim quando eu falar pregadores, estão incluídos os homens e as mulheres. Então, não fique esperando sempre que eu use os 2 termos, mas sim, ambos podem pregar a palavra de Deus, eu reconheço o ministério de ambos, e não estamos falando aqui sobre outros tipos de ministério, estamos falando sobre o ministério da palavra. É indiscutível que tanto homens quanto mulheres podem pregar a palavra de Deus, tá bom? É um mandamento, é um chamado para todos. Voltando, nível 2. Então, nível 2, se você está em um grupo dando aula, por exemplo, você está no nível 2. Existe um outro fator que talvez você não dá aula, mas que você automaticamente foi elevado para o nível 2, e pode ser o seu caso. Se na sua família se reúne para um almoço, para um jantar, uma festa de aniversário e te chamam para fazer uma oração ou para dar uma palavra ou para dizer alguma coisa que envolva o fato de você ser cristão, você está exercendo o nível 2. O que é isso? Não é você falar qualquer coisa. Mas sabem que você serve a Deus, têm respeito por você e deixam você fazer algo ali, naquele momento de família, e pelo fato de você ser cristão, esperando que você vai trazer algo da parte de Deus. Isso independe se você vai estar lendo um texto, explicando e aplicando, mas se tão somente você falar algo da parte de Deus para aquelas pessoas, você já está exercendo o nível 2 no ministério da pregação. E então, chegamos agora no nível 3. E é importante você saber que o nível 3 é para o qual vocês estão sendo preparados neste curso. Tanto o curso quanto o livro foram feitos dedicados para o nível 3, que é o nível de púlpito, que é o nível do ministério do público, ministério do púlpito da igreja. Quando nós falamos de ministério público dentro do ambiente de pregação, estamos falando no aspecto de pregar para o público, pregar de forma pública, em que todos podem ver, em que todos podem assistir, em que todos podem presenciar, forma aberta, e normalmente envolve um número maior de pessoas. Neste nível 3 está incluído tanto o púlpito, quanto pregações em praças públicas, quanto pregações em palanques, carros, enfim. São pregações públicas. Se você prega de forma pública, que todos podem te ouvir, é uma pregação de nível 3. Então, se você, porventura que me ouve, é um evangelista que tem medo de pregar no púlpito, porque eu já converso muito com alguns evangelistas que me contam que tem medo, e com certeza muitos de vocês vão estar aqui
Inclusive, por favor, me digam aí, você que é evangelista e que está aqui assistindo essa aula, principalmente se você sente essa mesma dificuldade. Alguns evangelistas pregam na rua com ousadia, mas não têm coragem de pregar no púlpito da igreja. Tá bom? Talvez porque lá na rua ele se sente à vontade de fazer da forma que ele entende, e no púlpito ele sabe que é uma exigência um pouco maior pelos membros, enfim. Ou pode ser algum trauma, algo mais, mas enfim. Quem prega de forma pública na rua está sim incluído no nível 3. E que, inclusive, eu admito, pregar na rua não é fácil. É algo que queima no meu coração, mas eu admito que não é uma tarefa fácil. Pregar dentro da igreja é muito mais fácil, muito mais confortável. Agora, vamos para o nível 4, que não é a proposta do nosso curso e que não é a proposta do livro. Mas eu preciso te dizer, porque pode ser que seja o nível que você almeja, e aí tanto já estamos nivelando a expectativa, quanto já vou te precaver de alguns problemas. O nível 4 eu separei para aquelas pessoas que são altamente conhecidas no Ministério da Pregação por sua desenvoltura e são pessoas que dedicam sua vida tão somente a isso. Ou seja, são pessoas que não fazem outra coisa da vida a não ser viver pelo Ministério da Pregação. Normalmente são pregadores itinerantes. Normalmente são pessoas que não dão conta nem de pastorear igrejas, porque eles só vivem para preparar e para pregar. Eles gastam tanto tempo com isso, que desenvolvem tão bem, mas por outro lado, eles enfrentam grandes dificuldades em outras áreas da vida. E eu preciso te alertar. Inclusive, quando eu estava escrevendo um livro sobre este assunto, aconteceu de um pastor que estava incluído nesse nível 4, acabou tendo que deixar o ministério e pegou todo mundo de surpresa, porque exatamente estava tendo alguns problemas na vida dele devido a esse nível 4 de pregação. Então não é um nível fácil, não estou dizendo que você não deva desejá-lo, sempre foi necessário haver todos os níveis, ninguém é mais importante que ninguém, mas o nível 4 ele exige muito de você, muita dedicação, muito tempo fora. Muitas vezes você não vai ter tempo para sua família. Se você tem filhos novos, por exemplo, não tem como você exercer o nível 4, porque senão você vai ter problema na sua casa, e se você não tiver um bom acompanhamento aí do seu cônjuge, você vai ter problema no casamento, você vai cair porque você fica muito tempo em hotel, muito tempo em viagem, muito tempo de avião, muito tempo fora de casa, e às vezes essa balança não é equilibrada de modo satisfatório. Tem pessoas que nasceram para isso, dá certo vivendo assim, e eu louvo a Deus pela vida deles, porque eles também nos ensinam muito, mas se não foi para isso que Deus te chamou, se contente com aquilo que Deus te chamou. Mas se Deus te chamou para o nível 4 e você está se preparando para isso, e é uma direção de Deus, amém, louvado seja Deus pela sua vida. E por que eu li este texto no início? Quem é fiel no pouco, é fiel também no muito. Mas o mais interessante é que, embora este texto não vai falar sobre o que Deus faz com quem é fiel no pouco, porque Deus ele faz isso, ele testa a pessoa no pouco e ele concede depois o muito. Deus acaba concedendo mais a quem já tem. Existem outros textos da Bíblia, por exemplo, a parábola dos talentos, em que aquele que recebeu e ele trabalhou com o que ele recebeu mais, porque ele foi fiel naquilo que recebeu. Inclusive, eu poderia ter lido aquele texto, na verdade. Quem foi fiel no pouco, recebeu ainda mais. E é isso que você precisa aprender. Que você, talvez, que nunca pregou, que está começando, seja fiel naquilo que você está tendo oportunidade de fazer. Tanto sendo no Ministério da Pregação, quanto sendo no exercício de outro ministério. Tudo que colocar em suas mãos, faça bem feito. Se você é o porteiro da igreja, trate as pessoas com zelo, com carinho, receba as pessoas bem, que pessoas queiram ser da sua igreja por causa da sua recepção. E que se você for participar da limpeza, do mesmo modo, Fernando, mas não vamos descobrir, comece a evangelizar no nível 1.
Comece a conversar com as pessoas sobre Deus, mesmo sendo dentro da sua igreja. E foi bom lembrar isso, que talvez eu não deixei isso claro. O nível 1 envolve você conversar com um colega seu sobre Deus. Se você estiver conversando com um amigo seu sobre Deus, já é o nível 1. Você já está exercendo o nível 1. Se você conversa com alguém da sua igreja, enquanto você está trabalhando e você conversando sobre a palavra de Deus, aquilo rapidamente se espalha. Todo mundo sabe que você conversa sobre as coisas de Deus, que o seu coração queima sobre as coisas de Deus, que você entende sobre a palavra de Deus, que você estuda sobre a palavra de Deus. E rapidamente você vai ser posto no nível 2. E ali no nível 2, se você exercer no nível 2, da forma que você vai aprender aqui, por mais que aqui você vai estar aprendendo para o nível 3, você usar aqui que você vai aprender aqui, lá, talvez na primeira oportunidade de você pregar no nível 2, você já vai ganhar a oportunidade para o nível 3. E se você já prega, louvado seja Deus por isso, continue. Que o ministério da pregação é um ministério de Deus, que Deus nos concedeu pela graça dele, e nós vamos continuar pela graça de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós falamos aqui sobre os 4 níveis no ministério da palavra. Eu não sei, ó Deus, em qual nível está a pessoa que me ouve. Mas eu sei, ó Deus, que o Senhor colocou um chamado no coração de todos nós para que nós anunciemos a Tua palavra. Eu quero te pedir, ó Deus, que nada venha desanimá-los, que nada venham a fazê-los desistir, que eles não pensem que são incapazes, que eles não pensem que são pequenos, que eles não pensem que são limitados, mas que o Senhor, ó Deus, coloque ousadia no coração deles e que eles venham queimar para anunciar a Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Fique em paz e até a próxima aula, se Deus quiser.